Olá, graça, paz e proteção da parte de Cristo Jesus, Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Hoje de manhã eu estava relendo uma peça de Bernard Shaw que fala sobre o sacrifício de Joana d'Arc e de um certo agente religioso que participou efetivamente da sua condenação, mas que diante do seu corpo queimando, caiu em si e percebeu o seu papel nefasto diante daquela condenação e da execução tão dolorosa dessa que depois veio a ser considerada uma santa francesa devido à sua atuação, considerada por uma certa corrente do cristianismo que certamente não é evangélica, mas católica. Eu queria ler para você o que teria dito então esse capelão, esse agente religioso, diante da morte do sacrifício de Joana. Diz ele assim: eu não tive a intenção de lhe fazer mal. Não sabia como seria. Não sabia o que estava fazendo. Se soubesse, eu a teria arrancado das mãos deles. Vocês não sabem, não viram. É muito fácil falar quando não se sabe. A pessoa enlouquece com palavras. Mas quando a gente entende com clareza, quando vê o que fez, quando isso cega os olhos, tapa as narinas, dilacera o coração, então, meu Deus, afaste de mim essa visão. Esse texto nos fala muito acerca de ações, às vezes, religiosas, que nós que procuramos ser zelosos pela palavra de Deus, às vezes cometemos sem medir as nossas consequências. Por não enxergarmos a extensão do processo e da nossa participação em determinados processos religiosos, como o julgamento de alguém, ou o apoio irrestrito a esta ou aquela corrente, não importa se de direita, de esquerda, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita, não importa. Mas quando o fazemos de maneira cega, sem uma consciência crítica e apenas com os olhos da paixão, às vezes tomamos parte de processos que terminam em destruição e morte, e isso pode nos cobrar muito caro. Há aqueles que gostam de fato de ver o circo pegando fogo e ver as fogueiras se acendendo e a pele dos condenados se dissolvendo no calor do fogo, tem prazer nos gritos de horror e de dor. Mas há aqueles que, diante dessa situação, como o capelão da peça de Shaw, se arrependem e caem em si, e aí se dão conta do papel que desempenharam num processo de destruição, que pode ser uma perseguição religiosa, pode ser uma determinada necropolítica que um determinado Estado nacional adota, como foi no caso da Alemanha, de Hitler, onde muitos religiosos e cidadãos de bem, a elite principalmente, compraram aquele discurso fascista, nazista, aquele discurso racista, antissemita, e o resultado disso foram milhões de pessoas mortas, tanto na Europa pela guerra, quanto judeus no que ficou conhecido como Holocausto. Fato é que isso me lembra também um texto que eu também quero ler para você, em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 30, quando Paulo discursava em Atenas para os helênicos, para os gregos, os sábios. E no 30, versículo 30, ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, ou seja, a ignorância de homens que eram pagãos, que construíam ídolos, que não adoravam o único Deus verdadeiro, não se guiavam pelos seus desígnios. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? Porque agora eles têm a luz de Cristo e têm a luz do Espírito Santo para iluminar suas consciências e seus corações. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, o homem que ele designou foi o Senhor, que a morte não deteve, mas ressuscitou. Versículo 32. Quando ouviram sobre ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram a esse respeito: nós o ouviremos outra vez. Os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a sabedoria de Deus para o mundo, ou seja, para o mundo grego, sobretudo o mundo filosófico, o mundo pagão, era loucura. E às vezes temos dificuldades, mesmo
como pessoas religiosas, pessoas criadas em berços a partir de espiritualidades cultivadas desde cedo, de enxergarmos mesmo a luz de Deus. E no mundo como nós vivemos hoje, onde muitas vozes se levantam e falam em nome de Deus, falam até a partir de uma certa interpretação da palavra de Deus, nós às vezes queimamos santos, levamos pessoas à fogueira, e à fogueira moral, ao extermínio moral das pessoas, e depois, quando as vemos queimar num ambiente de destruição, somos levados ao arrependimento. E alguns nem sequer arrependem e fariam tudo de novo se pudessem. Mas o que o texto de Bernard Shaw nos diz acerca do papel desse capelão e o que Paulo nos ensina quando prega aos atenienses é que já houve uma época em que Deus não levava em consideração a ignorância. Mas depois de Cristo, depois da sua palavra enlivrada, a sua palavra perfeita, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós não temos mais desculpas. Teremos que dar conta a Deus das pessoas que nós levamos para a fogueira. Teremos que dar conta a Deus do nosso papel nesse processo de destruição, nessa necropolítica que nós vivemos hoje. Teremos que dar conta a Deus da nossa participação. E que Deus, então, seja o juiz entre nós e que a história nos mostre, nesse processo que nós vivemos no Brasil hoje de secularização das igrejas, de evangelho de prosperidade, de evangelho de possibilidades, de lideranças que se alinham ao poder imperial, quando na verdade o nosso Cristo, o nosso Jesus se alinhou aos pobres oprimidos pelo poder imperial, que nós então, diante do caos que se aproxima, e naquele dia que Paulo diz aos atenienses que seremos julgados por aquele homem que Deus escolheu, Cristo Jesus, a quem nem a morte venceu, que nós sejamos julgados então pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e pela nossa postura diante desse momento tão difícil que nós vivemos hoje. Não só de Covid-19, de coronavírus, mas principalmente de uma política nacional que tem privilegiado dividendos, que tem privilegiado as elites, que tem privilegiado os mais ricos em detrimento, para variar, dos mais pobres. Que as vozes que conseguem ouvir o Espírito Santo de Deus e que são capazes de fazer uma leitura profética e denunciativa dos desmandos, dos descalabros, das desumanidades, não se calem nessa hora, porque Deus cobrará daqueles que conhecem a sua verdade a postura que tomaram ou deixaram de tomar nessa hora. Que Deus possa abençoá-lo e que nós possamos todos reavaliar as nossas opções, os nossos caminhos, para que depois sejamos julgados e absolvidos pela postura que tomamos ou condenados pela postura que também tomamos ou deixamos de tomar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.